Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e a temática de hoje é Quando nasce um pai? Para falar desse assunto tão importante que já entra nas comemorações dos Dias dos Pais, nós temos aqui a presença da professora Fernanda Dotto, que é mestranda do mestrado profissional em Saúde Materno-Infantil, professora Fernanda Jäger, que é professora da Psicologia, assim como a professora Fernanda Dotto também. E temos a presença de pais queridos, né, participativos em suas famílias, Zósimo, Luciano, Ademir, Gustavo e Sérgio. Então, para começar a essa conversa a respeito do papel do pai quando nasce um pai, eu queria já perguntando para vocês, né, no início dessa conversa, como foi ter recebido a notícia que vai ser pai? Olha, foi muito engraçado a minha vivência. Estávamos em casa, eu e minha esposa fez os testes devidos, nós éramos marinheiros de primeira viagem, não sabíamos, né, enjoo, essas coisas, então a gente não tinha muita noção. Encomendamos acho que era uma pizza na época, não me lembro o que foi, e aí eu perguntando para ela, e ela já tinha feito todos os exames, já sabia, e não me falou nada. E aí eu perguntando para ela, depois ela estava no quarto, no computador, acho que vendo o resultado do exame, e pergunto, e aí eu disse, amor, gostou da pizza? Que show, muito legal, não sei o que, ficou tão faceiro por causa de uma pizza, né? Enfim, no outro dia eu fui estava no trabalho, ela chegou com um presentinho, assim, dentro tinha um bilhete, e aí um sapatinho de bebê e parabéns, papai, eu já estou no ventre da mamãe, estou te amando desde agora, estou louco para te conhecer. Aí foi. E para ti, Sérgio, isso como que aconteceu dentro do teu coração? O que tu sentiu? Isso aí na hora a gente sente, as pernas ficam bambas, né? Mas foi maravilhoso, é uma experiência assim que só quem passa por esse momento consegue descrever. E quando a gente recebe a notícia que além de um, são dois, ou às vezes mais, mas no teu caso, Zósimo, dois filhos, de uma vez tu já eras pai, né, de duas crianças, né, o Marco e o Raul, e aí você recebe a notícia que vai ter gêmeos. Como que foi isso para ti? Bah. Como o Sérgio falou ali, as pernas tremem. Na família da minha esposa já tem história de gravidez gemelar, né? Ela tem tias gêmeas. E a minha sogra sempre brincava, a partir do momento que a gente soube que ela estava grávida, que eram gêmeos. Mas a gente não acreditava, não tinha essa ideia. Aí fomos fazer o exame, né? A ultrassonografia. Tá, estamos fazendo, olhando ela deitada, eu do pé olhando o monitor. Aí eu olho aquela bolinha preta, um monte de chuvisco ali. Aí eu olho duas e eu olho para o médico e pergunto, são dois? E o médico olha para mim bem tranquilo, são dois. E continua fazendo. Aí a Alexandra brinca comigo que eu, em vez de ir até ela, dei 2 passos para trás e sentei na poltrona. Aí me recuperei e fui até ela, né? Foi emocionante. Eu já tinha passado isso antes, mas dois, vem um monte de medo, né, na cabeça da gente. Uhum. Ela, por ser a segunda gestação dela, já estava mais velha, né? Então a gente fica com os medos. Sim. Mas a gente preparado para receber recebe 2. Dá muito mais trabalho, mas é emocionante, é muito legal. Sim, nós imaginamos, né, que seja um trabalho, porque 2 é uma multidão, né? Mas sempre tem para ajudar, né? Vó, tia, babá e precisa. Mais adiante a gente vai conversar a respeito também da questão das rotinas e como isso mudou. E aí a tua deve ser bem também interessante nesse sentido.
E me diz uma coisa, meninos, vou chamá-los de meninos, tá? Pais, vocês, quando participaram de todo o processo da gestação, né, em si, do momento de gestar o filho, a mãe, ela é sempre a figura principal nesse processo todo, aos olhos dos outros. Todo mundo pergunta como é que tá a barriga, tá se alimentando, tá bem, né? Vocês também têm uma certa preocupação quanto a isso, mas o papel, a figura do pai, de certa forma, fica como coadjuvante, né, nesse processo. Então, vocês sentiram alguma coisa que, de repente, o pai não tem um olhar tão direcionado, que um cuidado também, embora, claro, quem gesta é a mãe, mas vocês se sentem cuidados nesse processo, olhados com preocupação aos olhos dos outros ou não? Como vocês sentem isso? Sentiram, né? Olha, não sei se foi unanimidade, mas pelo menos comigo, e eu via muito isso, as pessoas comentarem em relação à questão, o foco é a mãe. É a mãe, é a criança. Primeiro é a criança. Como é que está a criança? No nosso caso, da Antônia. Como é que está a Antônia? Como é que está a mãe? E volta e meia eu brincava, porque todo mundo chegava no nosso local de trabalho, lá na academia. Como é que está a Antônia? Como é que está a Luciana? Está bem. E elas iam embora e só o pai está bem, eu estou bem. Tá, eu também, eu existo. Existo. Mas eu vi muito, pelo menos no nosso caso, foi em relação à preparação, como nós estávamos preparados em função da gestação, no caso da Antônia. Porque assim, ó, a gente viveu, acho que os 9 meses, quem conhece ou conhece a gente, viu que para nós foi fantástico. A minha, pelo menos, preparação de pai, eu assimilei facilmente isso. Eu não sei se pelo fato de ter filho depois dos 40, foi mais maturidade, talvez, em relação ao que aconteceu. Mas eu vi muito tranquilo, eu brincava muito com a situação. Então, isso deixou fazer com que os 9 meses passaram voando. E depois, quando nasceu, bom, aí foi só alegria, né? Então, é alegria até hoje, né? E espero que também Coisa continue. boa. Mas foi muito bom. Pensando... Quer falar, Ademir? Nesse tema tópico, do pai coadjuvante, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, né? E neste caso, no nosso caso, eu tenho quatro filhos. Eu sou um cara equilibrado, e também deixei a minha situação equilibrada. Eu tenho 2 mulheres e 2 meninos, então contribuí de forma equilibrada. Nós sempre planejamos, a minha primeira filha foi planejada, a gente levou 8 meses para a minha mulher engravidar, e eu sempre assumi definitivamente essa ideia de pai coadjuvante, né? Ajudando ela em todos os sentidos, reduzindo as minhas atividades, que eu sempre fui muito envolvido nas coisas da sociedade, lá desde jovem. Eu acho que quando a gente trabalha numa cidade, tu tem que contribuir para o melhoramento daquela cidade. Então, eu sou muito envolvido nas coisas da cidade. Eu morava em São Borja, na minha primeira família. Eu estou no 2º casamento. Tive 3 filhos com a primeira família, todos lá em São Borja, e eu sempre fui muito envolvido na sociedade. Mas eu abri mão de muitas coisas a partir de então para ajudar a cuidar da gravidez, né? Eu quero aproveitar para falar da Sofia, no caso, que é a minha última filha, aqui nasceu em Santa Maria, que aqui eu estava muito mais envolvido. E é bastante interessante o quanto a gente pode contribuir, porque eu vejo a alimentação da Sofia hoje, aquilo que eu cuidava. Minha esposa não comia salada e nem comia frutas. E eu sempre gostei muito de comer frutas, né? Eu chegava em casa, desde que ela engravidou, eu chegava em casa e conversava com a Sofia e trazia um prato de frutas, vários tipos de frutas, e dava de garfo na boca da minha esposa. E todas essas frutas que ela comia com prazer, a Sofia come com prazer hoje. E as frutas que ela comia de má vontade, a Sofia come de má vontade hoje, né? Então, a gente tem essa importância, eu acho, do efetivamente o pai participar. Eu me lembro quando eu chegava em casa, eu não saía de casa sem dar um beijo na barriga e dar tchau para a Sofia e para a mãe. E quando eu chegava em casa, eu abria a porta e ela já se mexia e chegava a botar a mãozinha. Eu nunca sei se é a mãozinha ou o pezinho que ela botava, mas até hoje eu fazia massagem e até hoje ela tem que fazer massagem nela. Então são coisas... São vínculos, né, que se estabelecem. Olha, e a alegria das crianças. São crianças carinhosas, alegres, nenhum é mal-humorado, nenhum é problemático. Todos são muito felizes, muito alegres, brincalhões, né?
Então, eu acho assim, o pai tem sim que ter essa participação, e eu vejo sim, é coadjuvante? Mas eu diria que é de paridade. Com certeza. Fernanda, esse processo todo, né, da participação do pai e dessa segurança que se dá desde o início é de extrema importância para a formação do vínculo e a criança ter a certeza que pai e mãe estão juntos, né, e que não é um só que vai tomar conta, que vai cuidar, que desde o início nós já temos essa participação. Bem, Patrícia, né, Fernanda e demais convidados, é uma satisfação enorme poder estar aqui discutindo uma temática de tamanha importância. A participação do pai na vida de um filho ou de uma filha, ela inicia bem antes, como vocês relataram, né, muito antes do nascimento dessa criança. Então, desde o momento em que se pensa em ter um filho, né? Já se cria uma expectativa a respeito desta criança, né? De como que ela vai ser, né? Quais são as características, o que ela vai fazer. Então, é um conjunto de idealizações que nós criamos e que isso certamente influencia na forma como a gente, né? Vocês, no caso, vão ser pais e também, né, as mães, como elas vão ser mães. E também como essa criança vai se desenvolver. Então, a participação do pai é fundamental, né, para o desenvolvimento do vínculo afetivo, né, desde a gestação, né, então o beijo na barriga, né, todas as preocupações, o carinho, conversar com a criança, até, né, o nascimento e depois os primeiros cuidados que são necessários também em relação a esse filho. Muitas vezes fica muito centrado na figura da mãe, né? Esses cuidados, às vezes tem mães que não deixam os pais se aproximar muito da criança, mas é muito importante que esse pai ele também faça esse movimento, né? De querer participar, de estar presente, porque certamente ele vai contribuir para o desenvolvimento socioafetivo dessa criança, né? Vai estabelecer um vínculo significativo com esse bebê. E esse bebê vai começar também a responder e se desenvolver de uma maneira mais satisfatória, né? Eu até, colocando o que o Ademir colocou de dar beijo na barriga, a minha esposa até brinca comigo hoje, no meu segundo filho, né, ela deitava mais cedo e eu ficava com o meu primogênito, meu mais velho, ficávamos brincando na sala até tarde. Aí, 1h da manhã eu deitava e começava a brincar na barriga. Brincar, mexer, ela, olha, tu tá fazendo, vem cá, mexia, olha o papai aqui. Hoje, ele tá com 2 anos e ele dorme 2h da manhã. Ele quer dormir esse horário. Ele quer brincar. Ele quer brincar. Então ela disse assim, ó, eu não consigo dormir cedo por tua culpa, né? É bem isso aí mesmo. A questão também, pensando nas novas políticas públicas de incentivo ao parto humanizado, nós temos hoje a participação, em algumas maternidades, não são todas que aceitam, a participação do pai na hora do parto, né? Alguém aqui participou do parto? Eu participei. Assistiram? E foi muito bom. Né? Pode nos relatar, então, a experiência? É muito emocionante, né? E ao mesmo tempo que a gente fica preocupado com a mãe, com a saúde da esposa, né, com a mãe, mas a ansiedade de ver a criança é muito grande, porque ver pelo ultrassom é uma coisa, né, mas tu tá ali querendo ver ao vivo, e mesmo sabendo que é normalzinho, que tá tudo certo, tá tudo bem, mas tu quer contar os dedinhos mesmo, tu quer ver se tá tudo bem mesmo, se vai chorar, se vai... Né? E assim, eu acho que a coisa mais emocionante do nascimento do Felipe foi... Nasce, claro, daí tem aquela chorada normal, né? Precisa, né? Mas quando coloca em contato com a mãe e escuta a voz da mãe e eles param de chorar, né? Aquilo ali eu consegui registrar, eu filmei e registrei isso aí. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi, porque ali tu entende, né, que mesmo estando dentro né, do útero, mas já existia, né, todo esse link com voz, com cheiro, com tudo, né? E daí eu peguei também, né, como o Luciano também falou, né, o pediatra que recebeu me passou, o pediatra que recebeu, né, e daí eu fui levar para fazer pesagem e os testes todos.
E daí, entre uma choradinha e outra, ele se acalmava com a minha voz, porque isso aí de conversar com a barriga e passar a mão e fazer, eu sempre fiz também. Então, acho que, não sei como a voz chega lá dentro, né? Mas deve chegar um pouco parecida, porque eles reconhecem valendo mesmo. Então, é muito bom. Importante, né, Fernanda, essa vivência, né? Eu, assim, eu tô emocionada, assim, escutando vocês. Tô emocionada de estar aqui com as meninas, né? São os meninos, são as meninas nós, claro. Né? Porque eu acho que é um desafio muito grande e é algo que vem acontecendo, essa mudança, durante a nossa história, né? Tem-se uma cultura muito grande de que o pai era o provedor, era a autoridade, e por muitas vezes se perdia esse lugar de autoridade, se era autoritário, e a gente vê muito isso ainda. Então, assim, escutando vocês falar e eu vendo, como eu atendo na clínica também, esse movimento, eu vejo, hoje em dia, muitos pais é que vão ir buscar pelo atendimento psicológico. E não por uma questão de patologia, mas de prevenção, né? E aí poder fazer, muitas vezes, até atendimento vincular com os pais e de perceber, assim, ó, no olhar, o vínculo afetivo. E que isso é primordial, na verdade, para o desenvolvimento tanto emocional quanto cognitivo, e que vai influenciar também, os artigos trazem, na aprendizagem. E a gente também percebe isso na prática, né? Então, assim, para mim, assim, estar aqui hoje é muito emocionante mesmo, porque eu venho tendo esse movimento na clínica, vejo toda essa participação, e isso é muito importante e só vai acontecer se a mãe também autorizar esse espaço. Né? Esse espaço para que o pai, esse terceiro, entre e que ele é constitutivo psiquicamente para a criança. Né? Então, assim, não só na questão de levar para futebol, levar para a escola, mas verdadeiramente participar com afeto. Então, a gente tem, e existe essa diferença, porque tem tanto mães quanto pais que participam em questões que parece que é tudo muito mecânico. Mas trazer, né, a questão afetiva, isso é fundamental. Né? E esse apoio, né, o Gustavo estava falando de assistir, né, desde o primeiro momento. Sim, né, o bebê sente, né, a conversa não é nem com a barriga, é com o bebê que tá ali, né, já é com o filho, e que é uma forma de tentar materializar, por isso a gente fala barriga, porque o que tu enxerga é a barriga. Então se materializa porque vocês não vão, a barriga pode crescer por outros motivos, não porque estão gestando, né. Então a gente brinca, às vezes tem os pais, eu fiz um trabalho uma vez com uma aluna que eram os pais grávidos, e aí tinha fotos de pais grávidos, então acho que é um assunto que vem se falando cada vez mais e assim, acho que é fundamental, assim, que isso, na verdade, se propague cada vez mais com amigos de vocês, né? Esse exemplo que vocês são, enquanto realmente ocupar o lugar de adulto como pai. Né? Antigamente tinha a questão de que a criança não era vista como um sujeito. Então, assim, o pai é o que sabe, a mãe... Não, a criança é um sujeito, ela também tem desejo, ela precisa também ter voz. Uma curiosidade da minha parte, a gente observa assim, nós levamos muito tempo para ter um pouquinho de massa branca funcionando. Nós somos tivemos muito mais dificuldade de adquirir inteligência do que as crianças que estão chegando agora. E eu acho, uma posição não é base científica, mas eu pergunto para vocês, o fato de a gente saber que vai ser uma menina, vai ser um menino, e tu tratar aquela criança que está ali dentro pelo nome dela ou como menina, a gente já conversar, faz com que ela já, eu acho que essa inteligência que essas crianças estão chegando agora tem a ver com isso, eu acho, né? Porque antigamente uma mãe engravidava, o pai já não chegava mais perto, todo mundo se afastava, pouca gente falava com essa criança na barriga. Hoje a gente está ali conversando, está dando atenção, está chamando pelo nome às vezes, né? E o que eu noto é que não é a minha filha é uma inteligência assim impressionante, né? E aí eu digo assim, não sei de onde é que saiu, porque eu e a mãe dela não temos essa inteligência toda, né? Então acho que tem a ver um pouco com isso, né? Da gente já, porque acho que ela já ganha um ano de vida antes, né? Porque antigamente era meio ano depois que a criança começava a ser
ter convivência, ficava ali enfaixada, só mexia os olhos, né? Hoje a gente... Os estímulos externos são muito diferentes, grandes, né? Essas conexões todas, elas já vão acontecendo já na vida intrauterina. Existe uma vida ali, né, que talvez não era tão considerada antes, né? E depois do nascimento também, até os 3 anos, é onde tem o maior número de conexões. Então, por isso a importância, né, desse olhar afetivo. Né? Tinha, o Otteral fala de um filósofo, do Gaston, que trazia do olhar com brilho e o olhar com movimento. Né? Então, o nosso olhar, por isso que a criança procura muito olhar e às vezes nos assusta quando ela não procura. Né? Então, alguns estudos trabalham muito isso nessa observação mãe-bebê ou pais-bebê, da busca do olhar da criança para, então, a figura do cuidadora. E a gente consegue perceber essa mudança, assim. As crianças hoje são diferentes, porque os estímulos são diferentes, né? E interessante, você pontuou algo bem significativo, assim, que antigamente a mulher tinha o bebê e ela ficava, né, de quarentena, muitas vezes isolada. E isso, para o desenvolvimento tanto, né, emocional da criança, quanto também, né, para a saúde psíquica da mãe, é muito ruim. Essa mãe precisa de apoio, ela precisa de um suporte, ela precisa do contato com outras pessoas, até para ela conseguir superar as dificuldades, as primeiras mudanças que ocorrem logo que a criança nasce. A mudança no corpo, né? Naquele momento ela não tem mais, o bebê saiu dela e todas as atenções vão para a criança. Então é fundamental que tenha esse suporte e que o pai, ele vai ser esse agente que vai estar ali e que vai estar possibilitando, inclusive, um cuidado para essa mãe. Então, e para o bebê, obviamente. É que tem um autor, o Winnicott, por exemplo, que traz que a mãe precisa entrar num estado de preocupação materna primária. Então, ela, de alguma forma, ela deprime alguns meses antes e alguns meses após também o nascimento, para poder entrar em contato com esse bebê. E muitas vezes o pai pode não entender o que está acontecendo porque ele vai ficar em outro plano, né? Mas ele vai ser um suporte, como se ele fosse um protetor para todas as outras coisas externas também, para poder dar um acolhimento para ela e ela conseguir entrar em contato com esse bebê. Né? Então, é muito importante, assim, esse contexto todo, né? E até porque vão existir reconfigurações familiares, né? Muitas, e agora, cada vez mais, a gente tem uma outra constituição de família, né? Desculpa, bem rapidinho, uma coisa bem interessante, o que ele comentou e para nós é a questão, essa mudança que está tendo a participação pai e mãe. Vou contar um fato rápido, mas o que aconteceu com a gente? A gente se preparava, porque hoje em dia vem todas aquelas perguntas, será que está na hora, será que a gente vai conseguir cuidar, será que a gente vai ter condições de dar as coisas que a gente quer dar para ela, enfim, todas as preocupações normais, pai e mãe. Normais. E um dia nós em casa, sentados, a Lu, minha esposa, olhou para mim e disse, Lu, eu vou ser mãe, eu não quero ser, eu vou ser mãe. E isso nós já estávamos juntos há praticamente mais de 10 anos, e aquilo me bateu como um choque, eu digo, ela não perguntou se ela queria ser, ela disse que iria ser mãe. E eu pensando depois, então eu vou ser pai. E aí caiu a ficha e a gente começou a trabalhar em cima disso. Então hoje, por exemplo, a gente montou o quarto dela, ela nunca dormiu no quarto, ela está com 1 ano e 4 meses, ela dorme na cama com nós. E existem muitas teorias que dizem que porque não pode, porque tem que isso, tem que... Eu sempre digo hoje, na minha concepção, na nossa vivência, faz o que é melhor no momento, com a criança. Se é interessante ela dormir com vocês, dorme, se não é interessante, não dorme, põe no quarto. Mas assim, que a gente tinha muitas preocupações antes, que é normal, acho que de todos os pais, de ter ou não, mas que eu digo hoje, assim, quem tiver a possibilidade, quem tiver essa necessidade ou queira, que seja. Porque às vezes as pessoas dizem, eu sei como é. Eu pergunto, tu é pai? Eu digo, não, então tu não sabe, cara. Ou se pergunto, só vai saber quando tu é mãe ou quando tu é pai. Só que eu vejo que hoje a nossa mesa redonda aqui é em relação aos pais, mas não seria tão assim esse crescimento, ou digamos,
essa convivência com a criança se não tivesse os dois. Eu não sei como seriam, por exemplo, só o pai criou ou só a mãe criou, não sei. Mas eu vejo que hoje é pai e mãe. Se tu quer ser pai, tem que ser pai. E o pai não é só fazer, né? Literalmente. E aí, Fernanda, a gente entra na questão. É perfeita essa colocação. E aí tem o problema da alienação, né? Exatamente. Então, tem assim, pais que vocês são exemplos, vocês se dedicaram, mas nem todos os casos são assim. Nas novas reconfigurações assim, familiares, não que isso não existisse antes da alienação parental, mas como realmente o pai está conseguindo também ocupar e entender o seu lugar um pouco, não só como provedor da família, até porque teve a entrada da mulher no mercado de trabalho também. Então a gente tem na história, após a Segunda Guerra Mundial também, de coisas que foram acontecendo historicamente, que outras necessidades foram acontecendo. E aí, esse assunto de alienação parental, até fica um convite, né, para todos vocês e para quem se interessar. É um assunto que está muito em alta agora, tem sido falado, e nós vamos trazer, eu também trabalho na Clínica Espaço Potencial, e vamos ter duas psicólogas, né, falando sobre o assunto, de que quando existe, por exemplo, uma separação, normalmente acontece com separações, com divórcios, onde um deles, ou o pai ou a mãe, fala mal, às vezes sutilmente, né, do outro, né? Então, assim, ó, não permitindo a entrada, muitas vezes, por exemplo, do pai, né? Desfazendo, desvalorizando dessa figura do pai e não permitindo o convívio com ele. Então, assim, acho que fica um momento, assim, da gente poder refletir, né, dessa importância que tem tanto o pai quanto a mãe, né, que tu trouxe, né, Luciano? Os dois são fundamentais. Então, assim, ó, que nenhum deles impossibilite ou inviabilize a convivência com o outro. São tão pequenininhos que eles têm, assim, na minha concepção, 50% pai, 50% mãe. Então, se um começa a falar mal do outro, vira uma confusão na cabeça da criança. É muito então, confusional. Deve ser um prejuízo muito grande lá na frente. Essa é uma violência, né, muito grande, e que às vezes ela acontece assim, muito sutil, numa fala muito assim, que quase imperceptível, mas ela acontece. Agradeço a sua presença aí de casa, por ter nos acompanhado no programa, a todos vocês pela bela participação. E estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Foco, com o tema Quando Nasce um Pai. Se você quer rever o programa, ele vai ficar disponível no canal do YouTube, no Nifra Online. E um feliz Dia dos Pais para todos. Muito obrigada, tchau!